Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical no Web TV, um programa que tem por objetivo auxiliar tanto professores, professoras, alunos e alunas a estudarem ou prepararem as lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando nesse trimestre sobre os 10 mandamentos. Já estudamos 3 lições, as 2 introdutórias, o primeiro mandamento, e agora vamos para o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento está relacionado com o primeiro. Não terá outros deuses. Ou, na minha tradução livre, não haverá para ti outros deuses na minha frente. Não mencionei no vídeo anterior, mas a tradução livre é quando você vai nos próprios originais e faz um trabalho exegético e você consegue chegar mais próximo do texto. Sabemos que os autores, os tradutores da Bíblia, têm um trabalho árduo, muitas vezes de anos, para fazer a tradução e não conseguem se dedicar totalmente para todos os versículos da Bíblia. Por isso que o trabalho do exegeta, que ao estudar um texto específico, dedica-se ou tem uma dedicação mais exclusiva, um tempo maior, para estudar palavra por palavra. Então nós vemos aí que são alguns conceitos, tradução que pode nos ajudar a compreender melhor também o texto. No segundo mandamento, nós vemos a proibição na busca de qualquer mediação por meio de objetos, qualquer que seja, para se chegar a Deus. Pois Deus é Espírito e verdade, conforme nós vemos no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Convém que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por isso que nós vamos ver essas questões que depois Jesus vai esclarecendo, para não fazer imagem de escultura. E vamos ver que nem do próprio Deus deveria fazer imagem, para não se confundir também com os outros deuses que, em determinado momento, conforme nós vimos na lição anterior, o povo de Israel estava se confundindo e acabava acreditando na existência e adorando outros deuses também. E vamos ver nesta lição que Jesus resgata a verdadeira imagem de Deus. Que imagem é essa? Vamos ver nesta lição. Vamos então ao primeiro tópico. Vocês vão perceber que já há algum tempo não tenho utilizado os tópicos colocados pelas lições bíblicas do CPAD, por não concordar com esses tópicos, mas este entendi ser coerente, proibição à idolatria, respondendo, de certa forma, ao tema, que fala para não se curvar, não ter outras imagens na forma de adoração. Nós vemos que o termo hebraico é utilizado para se referir à imagem, pode ser a imagem de escultura. Também, na tradução da Septuaginta, o termo utilizado significa ídolo, então imagem ou ídolo. Então vamos utilizar essa figura do ídolo, ou a imagem como sendo algo único. O que é um ídolo ou uma imagem idólatra? É quando você produz uma imagem com o objetivo de adorá-la, pois idolatria é o serviço sagrado, o culto ou adoração a um ídolo. Por isso, idolatria. Então, é quando você faz uma imagem com a intenção de prestar a ela um serviço sagrado, um culto, uma adoração. Então, atribuindo a essa imagem uma presença de uma divindade que pode responder ao seu culto, à sua adoração. Sintetizando, a proibição é fazer imagens diante das quais se prestará um culto. Então, o foco principal neste mandamento é a proibição da utilização de imagens, de esculturas, quer seja de qualquer imagem, dentro de todo o espaço da criação, mar, terra e céu, todo ambiente cósmico criado, em qualquer que seja a imagem que você tenha com a intenção de adorar, prestar culto, então é idolatria.
Segundo Reis 18:4 é um exemplo claro, um exemplo prático para nós entendermos isso. Na época que surgiram as enfermidades e Moisés levantou a serpente no deserto e todos que olhassem eram curados, tanto que o Novo Testamento apresenta essa figura, um tipo de Cristo. Pois, assim como a serpente foi levantada por Moisés, Cristo foi levantado. O autor dos Hebreus fala sobre isso. Mas, em 2 Reis 18:4, nós vemos que essa serpente, esse metal, esse objeto que foi levantado, precisou ser destruído, porque o povo passou a adorar essa imagem. Ou seja, enquanto era uma imagem didática para que o povo visse em Deus buscando buscando a intervenção divina para a cura, não era tido como problema. Mas no momento em que o povo passou a adorar como um Deus, aquela imagem, aquela escultura, passou a ser problema. Por isso, então, que ela é destruída por causa da idolatria do povo. É um exemplo bem prático para nós entendermos um pouco melhor sobre essa diferença da imagem e da imagem que é feita ou que é utilizada para prestar culto. Deuteronômio 4:15-20 deixa implícito que a imagem não poderia ser feita mesmo do próprio Deus, do Deus Javé. Provavelmente para que o povo não viesse confundir o próprio Deus de Israel, Deus Javé, com os outros deuses. Por que isso? Por causa da prática monólatra, que eu já citei no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior para você entender o que é monolatria, para não fazer essa confusão com os deuses. Essa proibição da geração de imagem do próprio Deus também serviu ou servia ou tinha a função, melhor dizendo, de orientação para o povo, para que não houvesse confusão, para que não confundissem a imagem de Javé com outros deuses. Por quê? Por causa da prática monólatra do povo, conforme eu já citei no vídeo anterior. Se você não assistiu, volte à lição anterior e vai entender o que é monolatria, os conceitos que ali coloquei: monoteísmo, monolatria e politeísmo. Então nós vemos para não confundir com a prática politeísta e nem monólatra ao reconhecer a existência de outros deuses. Por isso que a imagem não poderia ser feita nem do próprio Deus Javé, nem imagem alguma com o objetivo de prestar culto. O foco era a verdadeira adoração. Adoração ao Deus que é Espírito, o Deus que é verdade, conforme nós vemos no Novo Testamento. Então não era necessário imagem nem escultura para essa adoração. É um Deus que você pode adorar em qualquer lugar, conforme nós vemos Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 4, para a samaritana. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você pode adorar a Deus. E nós vemos que o povo confundiu isso por muito tempo. Jesus vem esclarecer isso. A fundamentação desse mandamento é o próprio caráter de Deus, conforme nos diz o texto, que é o caráter de Deus, de um Deus zeloso. É um Deus que não aceita, conforme o termo original, caná, onde diz desse caráter, desse comportamento, desse atributo de Deus, um Deus zeloso, que é um Deus que não aceita concorrência e que exige a exclusividade por ser um Deus único. Portanto, é o fundamento para esse mandamento, o próprio caráter de Deus, o caráter de um Deus zeloso e que exige do povo uma adoração genuína e verdadeira, que vai implicar no próprio comportamento das pessoas quando reconhece o único Deus, e isso vai influenciar no relacionamento com Deus e também na relação com o próximo, conforme nós vemos que é o objetivo dos mandamentos. Coloco à disposição duas figuras que é disponibilizada pela CPAD. Primeiro, a figura do deus egípcio Apis, que já coloquei no vídeo anterior, e também agora uma nova figura, a figura de Amon-Ra, que era uma das principais divindades adoradas no Egito.
adoração, então, um serviço sagrado, culto ou reverência a uma divindade ou suposta divindade. Por isso que nós vemos na continuidade do versículo dizer: não faças imagem e não te curvarás e servirá a elas. Ou seja, não presta culto a essas imagens. Então, quando ele coloca para não fazer, depois na sequência fala para não se encurvar, ou seja, tomar cuidado de fazer essas imagens, porque já era uma prática comum daquele povo se curvar diante de imagens, de escultura, divinizando tudo. Até pessoas que nós vemos que adoravam até a própria natureza. Isso não colocamos no conceito anterior, que é o próprio panteísmo, como se fosse um próprio Deus, né? Um Deus imanente, presente em tudo, mas no sentido de que tudo é Deus e deve ser adorado. Então, nem se encurvar aqui no caso as imagens de esculturas. Nós vemos que algumas pessoas, eles introduzem algumas práticas idólatras para desviar a verdadeira adoração. Em 1 Reis, capítulo 12, do verso 26 a 33, nós vemos aí um exemplo disto, com Jeroboão I. Como vemos com a divisão do reino, e como as pessoas tinham prática de subir a Jerusalém para adorar no templo de Salomão, e correndo o risco de unificar o povo, Jeroboão preocupado com isso, do povo sair do reino norte, subir para Jerusalém para adorar ao rei, e com isso, né, o rei do sul conseguir ganhar as pessoas, ou manobrar as pessoas, ou dominar as pessoas por meio da prática religiosa, ele resolve então fazer templos também no reino norte, altares para que o povo adorasse. Não importa qualquer que fosse o Deus, importa que o povo tenha uma prática religiosa e deixasse de subir para Jerusalém e adorar ao Deus Javé, ao Deus de Israel. Por isso que nós vemos que no reino norte acentuou-se de forma mais atuante a questão da adoração a outros deuses. Nós vemos profetas sempre recomendando e falando sobre isso. Porque uma intenção política, nós vemos o rei do reino norte preocupado com o seu reino, com a sua posição, com o seu status, ele provoca essa situação, ou seja, induzindo o povo a adorar outros deuses. O que importa é que ele mantenha o seu cargo. É assim que muitas vezes acontece, líderes que estão idolatrando também, conduzindo o povo à idolatria. Idolatria à pessoa, o culto à pessoa, e dentre outras práticas, desviando da verdadeira adoração como forma de dominação e exploração às pessoas. Vemos aí em programas televisivos quantas pessoas que se apresentam como deuses, pessoas dominando o seu público, as suas ovelhas, explorando, espoliando as suas ovelhas, uma prática religiosa para tirar vantagem. Às vezes dá a impressão que as pessoas não acreditam em Deus, não acreditam no inferno, não acreditam em nada, pela forma como eles se comportam, manipulando a religião em benefício próprio. Quer dizer, induzindo pela prática idólatra, e as pessoas às vezes não se percebem disso, mas também pessoas que são muitas vezes dominadas pelo seu interesse também, que são levadas por essas pessoas, uma levando a outra e fugindo da prática da verdadeira adoração, que é o culto verdadeiro. Nós vemos na história de Israel que os reis muitas vezes incentivaram a adoração a outros deuses, como Jeroboão I, sempre com o intuito de tirar vantagem política dessa questão econômica e financeira. Vemos aí uma citação do Ayrton José da Silva, que fala sobre isso. Se Yahvé é um Deus tão exigente, o Estado favorece o culto a outros deuses menos rigorosos. Quanto mais o camponês cultuar os deuses protetores da natureza e da terra cultivada, tentando garantir e aumentar a sua produção, tanto mais o tributo cresce. Que se confira a pregação de profeta como Elias, Eliseu, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias e Jeremias. O exílio foi um anti-êxodo. O povo, libertado do Egito, volta à servidão. Então, conforme eu já citei anteriormente sobre essa questão do anti-êxodo e também agora dessa prática dos líderes conduzindo o povo à idolatria para ter vantagem financeira e controle sobre o povo, nós vemos aí, como disse Ayrton José da Silva,
que os profetas, a maioria dos profetas, falam sobre isso, denunciando os líderes, tanto civis como religiosos, que manobravam o povo por meio da religião para tirar vantagem. Por meio do quê? Da prática idólatra que é introduzida. E nós vemos que isso pode acontecer também, e acontece nos nossos dias hoje. E as pessoas, por causa daquele pensamento da idolatria somente com escultura e imagem, não percebem a manobra que existe por detrás, muitas vezes, de algumas práticas religiosas. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o culto verdadeiro. Estamos atentos e voltados verdadeiramente ao Deus Espírito, ao Deus que é verdade, adorá-lo em espírito e em verdade, não por barganha, não por interesse próprio, mas por interesse único de adorar ao Deus único e verdadeiro, o Deus que é espírito e verdade. Deus é espírito e é verdade. Deixo aí citações que falam sobre isso. É assim que nós devemos adorá-lo. E o comentarista coloca também, convém aqui enfatizar, que é um Deus imanente e transcendente. Um Deus que transcende a sua criação, está fora da sua criação. Ele é o dono, ele quem criou, é a origem de tudo. É um Deus tão grande, tão poderoso, que criou esse mundo, as galáxias que nós conhecemos, e muitas outras que o ser humano não conhece, milhares que existem, e que ainda não são conhecidas. Mas esse mesmo Deus também é imanente, ou seja, ele se faz presente na criação. Esse Deus tão grande, tão poderoso, criador de todas as coisas, ele se forma como ser humano, uma minúscula criatura que ele fez, e ele se forma como essa criatura, se torna presente junto ao povo. Essa é a grande mensagem do Evangelho, do cristianismo, o Deus Emmanuel, o Deus presente junto com o povo, andando com o povo, e um Deus que se dá pelo povo. Então, é um Deus que ama a sua criatura. É um Deus que, por isso, deve ser adorado em espírito e em verdade. E o que aprendemos desse tópico? Vamos à aplicação prática? Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Tem adorado somente a Deus ou tem se curvado diante de outros deuses de nossa época? Como vimos, uma prática comum dos líderes da época do povo de Israel, buscando seus interesses, adorando seus próprios deuses, levando o povo a adorar outros deuses. Será que você também tem usado dessa prática? Como Jesus, você tem buscado fazer a vontade de Deus, como muitos homens e mulheres de Deus, você tem buscado a vontade de Deus ou a sua própria vontade? Pare, pense e leve outras pessoas a pensarem sobre isso também. O que tem te motivado? Qual o motivo para a sua ação? Introduzo aí um novo tópico, a verdadeira imagem de Deus. Quem é essa verdadeira imagem de Deus? Nós vemos que Jesus resgata essa verdadeira imagem de Deus, expressa em Gênesis 1:27. Quem é a verdadeira imagem? O ser humano. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E por que afirma aqui, coloca que Jesus resgatou a verdadeira imagem de Deus? O que ele fez para esse resgate? O que Jesus ensinou? O que ele incentivou ser feito para resgatar a humanidade? Além do seu próprio ato de se dar pela humanidade, mas aqui quero enfatizar aquilo que ele fez e que coloca para nós como algo possível de nós fazermos também. Em Mateus 22:39, ele diz para amar ao próximo, resgatando Levítico 19:18, que lá já dizia que deve ser amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é esse resgate da imagem, é essa imagem que Deus realmente quer que seja
resgatada, é a imagem do ser humano. É o que Jesus ele veio pregar e ensinar, diferente do que os líderes religiosos, do que os praticantes do judaísmo, do que as pessoas na sua época enfatizavam. Essa lei, mas no sentido de oprimir as pessoas, como já dissemos aí, a interpretação de Mateus 11:28, colocar de forma opressiva sobre as pessoas, como as pessoas não pudessem carregar esse peso, esse fardo, e as pessoas viverem oprimidas, e as pessoas faziam a teologia da morte. Mas nós vemos que Jesus trazia uma teologia da vida, a teologia do amor. No Evangelho de João 15:13, ele fala de dar a vida pelo irmão, dar a vida pelo próximo. É o exemplo que ele deu. Ou seja, o que leva a isso? Leva a considerar o próximo como um ser humano, como nós também, criaturas de Deus, e as pessoas com direitos também. O que nós vemos muitas vezes nas práticas comuns, mesmo das próprias comunidades cristãs e evangélicas, a desconsideração, a desumanização, a prática desumanizadora, que leva as pessoas a depressão, a sentirem o menor de todo objeto, o menor de toda criatura, por causa do comportamento dentro da própria comunidade. Mas Jesus pregou essa doação pelo irmão. Deixo no meu arquivo de slide várias citações onde demonstra que Jesus não se curvou diante do poder e das imagens de poder. São essas imagens que muitas vezes são cultuadas também. Muitas vezes pensamos na imagem simplesmente literal, como matéria, como sólida, mas muitas vezes esquecemos das imagens construídas, essas imagens de poder que, como vemos lá no próprio João 6:15, quando Jesus, vendo que queriam fazer o rei, ele se retira do meio da multidão. Diferente de muitas pessoas que estão idolatrando as imagens de poder e fazem de tudo para estar no poder, para estar controlando as pessoas. Jesus deu um exemplo de alguém desprendido dessas imagens de poder, mas procurava fazer o bem da coletividade e não benefício próprio. Por fim, nós vemos que Jesus somente adorou e prestou culto a Deus, Mateus 4:10, dando o exemplo de todo ser humano de submissão à vontade de Deus, de obediência a Deus e reconhecimento ao único Deus, sendo submisso à vontade desse Deus. E assim que todo ser humano alcança o resgate da sua dignidade, adorando a esse Deus, um Deus único, a um Deus verdadeiro, e fazendo isso, ele vai considerar a vida do próximo, que é o que traz o exemplo dos 10 mandamentos, ou seja, um incentivo na melhoria do relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. O que aprendemos desse tópico? Você que diz amar a Deus, tem amado o seu próximo? Que valor tem dado ao ser humano? Verdadeira imagem de Deus. Como tem lidado com o poder e as imagens de poder? São reflexões que falam por si só. Pare e pense, e conduza como sugestão as pessoas que estarão sendo ensinadas por você a essa reflexão. Vamos então às considerações finais desta lição. Deus proíbe a idolatria, que é o serviço sagrado, culto ou adoração a um ídolo ou imagem. Nós vimos nesta lição que, por meio do segundo mandamento, Deus proíbe a adoração de imagem. A construção de imagem, quer seja do mar, da terra ou do céu, com o objetivo de prestar culto, veneração, adoração. Isso sendo uma idolatria. No decorrer da lição, vimos que
Isso não é somente para, podemos fazer uma contextualização, que não é somente para uma imagem sólida, literal, mas as imagens construídas como imagens de poder, e que leva as pessoas a tornar como deuses na sua vida, deuses que conduzem o comportamento e é colocado no lugar do próprio Deus, o Deus único e verdadeiro. Devemos tomar cuidado com as manipulações religiosas que tentam desviar do culto verdadeiro. Vimos também, a partir do exemplo de Jeroboão I, da manipulação, muitas vezes, de líderes que querem ser civil-religiosos, que influenciam nas práticas religiosas para desviar da verdadeira adoração, ou seja, introduzindo práticas idólatras, onde são priorizados os interesses pessoais das pessoas, e muitas vezes quem está dominando acaba induzindo os dominados, porque os dominados também estão focados no seu próprio interesse. Por isso que devemos estar atentos para qual é o culto verdadeiro e como podemos adorar verdadeiramente a Deus, tomando cuidado com as manipulações nas adorações idólatras, ou seja, coisas que são colocadas como deuses, coisas que são deificadas para que os povos, as pessoas adorem devido aos seus próprios interesses, aos seus desejos carnais. Jesus resgata qual é a verdadeira imagem de Deus, que é o ser humano, não para ser adorada, mas amada. Então, no último tópico que introduzi, nós vimos aí o resgate da verdadeira imagem. Essa imagem, sim, que deve ser resgatada, que é a imagem de Deus, que é o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, conforme vemos no primeiro capítulo de Gênesis. Essa imagem que deve ser resgatada, não para ser adorada, como eu disse, como uma adoração ao homem, ao ser humano, mas uma pessoa que deve ser amada, o ser humano, imagem e semelhança de Deus, que deve ser amada, amando uns aos outros. É o que Jesus nos ensinou como resgatem a verdadeira imagem de Deus. Espero ter ajudado, espero ter contribuído com o seu estudo. Peço mais uma vez, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal do YouTube. Apareceu para você ao longo do vídeo aí o meu blog, o blog de Redmond Amiga, que você pode entrar. Entrou no meu blog, ali tem um link para os meus canais do YouTube, SlideShare, e no próprio blog. Você clica ali e se inscreva para receber antecipadamente os nossos vídeos e arquivos de slide. E peço que você compartilhe com a sua rede social. E não esqueça de clicar em gostei se você gostar do vídeo lá no canal do YouTube. Isso vai ajudar a divulgar o vídeo também. Peço humildemente a você que nos ajude fazendo isso. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo.